seguidores da Rádio Arte Show, estamos aqui mais um dia de paz e felicidade com a graça de Deus. E hoje nós temos uma pessoa especialíssima, a rainha do ozonioterapia, Adele Ozon. Adele, como você está? Oi, meus amores, bom dia e uma boa tarde, né? Para todos vocês aí da rádio. Eu me chamo a doutora H.C. Adele Ozon, conhecida como a musa do ozônio, e vou falar hoje tudinho para vocês da ozonioterapia, tanto na estética como na saúde. Isso aí. Adele, me conta o seguinte, como surgiu a ozonioterapia na sua vida? Sim, do nada, você foi fisioterapeuta, você começou como? Então, né? Eu comecei, gente, como dançarina, modelo, passista. Tudo a ver. A minha mãe, ela foi rainha da Rádio Solimões e foi quando tudo começou na minha vida. E ao longo do tempo, ela sempre disse que eu tinha que estudar, né? Isso. E aí eu quis também construir uma família e foi aonde que eu entrei para a área da estética, quando abriu a faculdade, né? A graduação de estética lá na cidade, na faculdade Estácio. E aí foi onde eu me formei e depois eu fui fazer uma pós-graduação ao longo do tempo, né? Eu fiz a pós de Estética e Saúde. E quando eu estava fazendo essa pós na IBMR, foi quando eu descobri a ozonioterapia, vendo um vídeo no YouTube, né? E foi quando eu vi a ozonioterapia na saúde, na estética, que era uma coisa inovadora, que ninguém conhecia no Rio de Janeiro. E foi aonde que eu fui em busca, né, desse tratamento que era diferenciado, que eu queria aqui para o Rio. Isso que me chamou muito a atenção quando eu te conheci no evento, né, que nós fomos lá na Barra, falando a rainha da ozonioterapia. Aí eu fui estudar, que eu gosto de estudar também, né? Eu não paro numa só coisa, não. Eu sou personal, eu sou maquiadora, eu sou cabeleireira, eu sou enfermeira, e aí vai, técnica em laboratório, que você queria uma vampirinha. Isso aí, Tá vendo? Então eu achei muito interessante, muitas técnicas, coisas assim que você não imagina. Então eu quero que você fale um pouco de tudo. E nesse meu contratempo, né, entre a fase de dançarina e para estética, eu era camelô. Camelô de Madureira. Oh! Sai debaixo de Madureira, né? Eu e meu esposo, a gente era camelô lá, então a gente vendia tênis. E eu montava barraca, fazia feirinha de Itaipava, né? Vendi biquíni na praia, então eu fiz de tudo um pouquinho. Isso aí. Mas é maravilhoso estar com o público, né? E a pessoa pensa que assim, só porque estudou só aquele momento ali, tem que ficar naquele momento, não pode expandir. Não, porque eu fiz uma faculdade disso aqui, eu não eu vou vender isso. Eu já vendi cosmético, eu já vendi shampoo, eu já vendi sanduíche, bolo, salgadinho, eu já vendi de tudo, já fiz de tudo dessa vida também. A gente se vira nos 30, né? Tem que se virar nos 30. A mulherada é desse jeito, né? Se vira. Eu não sei ficar parada com todos os problemas de saúde que eu tenho, que as pessoas sabem que eu tenho, problemas sérios até de saúde. Um deles é o TDAH, que me faz ficar meio assim. O pessoal só diz que me chamam de desconectada. Então vai ficar conectada e ozonizada. Sou desconectada. A ouvinte mandou, desconectada, Cris Porto. Mas não é, gente. Igual eu tava lá vendo um rapaz fazer o fio, agora que eu fui fazer o fio ali pra rádio, eu falei assim, olha, qualquer dia eu vou montar a barraquinha de fazer esse fio aí que eu tô aprendendo, hein? O moço, nossa, eu não vou fazer na sua frente, não. Senão eu vou perder meu emprego. Com medo. Bom, tá chegando bastante perguntas aqui. Vamos para já chegar nas perguntas, porque senão não vai dar tempo de responder todas. O Rafael Pereira, ele está em Marrocos. Ele pergunta assim: é seguro usar a ozonioterapia para tratar olheiras e pálpebras superiores, também chamado de zona do côncavo? Sim, meu amor, a ozonioterapia ela é segura em qualquer tratamento, tanto na estética
quanto na saúde, porque é um gás triatômico composto de moléculas de oxigênio, né? Que nada mais é o que o nosso corpo precisa, né? A gente envelhece por falta do oxigênio na mitocôndria. Então, quando a gente coloca esse gásinho, né, na face, na olheira, ó, o meu rosto, ele é feito com ozonioterapia. Não só o meu rosto, como o meu corpo todo é feito com ozonioterapia, porque é totalmente natural e é seguro. Então, rejuvenesce o tecido naturalmente. A Manuela Ferreira. Beijo, Manuela. Do Nepal. Do Nepal, o Nepal é meu. Pergunta assim: quais profissionais podem praticar a ozonioterapia? Qualquer profissional graduado pode fazer ozonioterapia, mas tem que se especializar. E a doutora Adélia Ozon, aqui do Rio, também dá curso de ozonioterapia. Então, se você tiver interesse, só chama lá, @Adele_Ozon. O Manuel Costa, do Beijo, Rio de Janeiro. Manuel. Beijo, Ele carioca. pergunta assim: qual a diferença da ozonioterapia com o microagulhamento e o carbox? Isso Então. é uma das minhas perguntas. Então, o microagulhamento e o carbox é um tratamento estético, né? O carbox eu já trabalhei com ele, hoje eu não trabalho mais lá na clínica, porque eu tenho a ozonioterapia que é totalmente natural. E porque trabalho na saúde também. E o microagulhamento, eu também tenho lá na clínica. E o que eu faço, gente? Eu associo o microagulhamento com ozônio. Então, uma sessão de microagulhamento, eu microagulho e passo o óleo ozonizado. Na outra sessão, eu injeto gás ozônio. Gente, a pele fica maravilhosa. Você tem que ver o resultado. Eu uma vez fui fazer esse espetar assim, eu fiquei com a pálpebra toda inchada. Podiam ter colocado, né, agulha, né? Depende do milímetro da agulha, né? Podiam ter colocado mais superficial, menos profundo, para não inchar, né? Não agredir tanta a pele. Nunca mais. Aí depende do profissional. Quando eu faço bem superficial para não agredir tanto a pele, porque as pessoas têm que trabalhar, sair na rua, né? Então o profissional tem que ter esse cuidado. Silvana Soares, do Rio de Janeiro. Beijo, ela Silvana. fala assim: bom dia, doutora. Eu estou montando um centro de estética. Será que você poderia me informar qual o tamanho do investimento para poder oferecer a técnica no espaço de beleza? Então, se você tiver o aparelho de ozonioterapia, ele custa entre 6 a 8 mil. Então, você já consegue né, fazer esses atendimentos só com o aparelho de ozonioterapia, atendendo na estética e na saúde. Fora os acessórios, né? Mas você tem que se especializar na área. Isso. E tem um complemento aqui da pergunta dela. Também é preciso comprar oxigênio para gerar o ozônio e ele é muito caro? Então, o aparelho ele já vem com um cilindro, né? Aí você vai encher o cilindro com oxigênio. Esse oxigênio, ele passa pelo aparelho, ele sofre uma descarga elétrica e aí você colhe o gás ozônio. Aí você coloca nas vias no paciente, que são várias vias, né? Tem as vias tópicas, a via sistêmica, a intramuscular, a subcutânea, o ocular, o otológico. Então, assim, várias vias. Então, só com o aparelho você já consegue fazer muita coisa, uma maca, né? Uma mesinha para fazer o atendimento da cliente, fazer a avaliação, você já consegue muita coisa. Esse otológico, me interessou. Ele trata o quê? Então, esse otológico, ele trata sinusite, renite, essa parte toda orofacial, ocular, pessoas com Alzheimer, né, que tem parte de cérebro, garganta, faringe, cantor, né? O cantor ele pode estar fazendo otológico. Eu estou super alérgico, ele está fazendo vários tratamentos e não está adiantando nada. Tem dia que ele não consegue respirar. Isso, otológico nele. Otológico nele, já tem outro cliente. Maria do Carmo, de Portugal. Beijo, Maria do Carmo. Qual o perfil do paciente que pode receber a ozonioterapia? Então, qualquer paciente, ele pode estar recebendo a ozonioterapia, até uma criança. Mas só
A única contraindicação, a gente precisa ter o exame G6PD, que a gente pede para o paciente, que é aquele antigo exame do pezinho, só para ver a taxa dele, porque o ozônio, né, ele é oxidante, então a gente precisa ver essa taxa para ver se ela está regular, para poder estar fazendo no paciente, mas só que essa forma, né, é forma sistêmica, quando alguma patologia clínica. Se for área da estética, não precisa de exame nenhum, você pode estar fazendo em qualquer pessoa. A Carla Guimarães, Beijo, Carla. ela está no Rio de Janeiro, ela pergunta assim: quais são as possíveis vias de administração da ozonioterapia? Então, acabei de falar, né? Tem o otológico, subcutânea, tem autoemo menor, autoemo, né, maior. Essa do cabelo é subcutânea, né? Que é aplicado com agulha 30G. Então, são essas vias que a gente pode estar fazendo com a ozonioterapia. Aí a gente faz uma avaliação e vê quais vias vão ser administradas. O Fábio Ferreira, ele está em São Paulo, ele pergunta Beijo, assim: Fábio. o paciente que tem prisão de ventre precisa fazer uma lavagem intestinal antes da ozonioterapia? Então, pode ser feito sim, né? Mas só que o problema dele está no intestino. Então, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Isso, então, não sabe nós disso, né? devemos tratar do intestino. E a ozonioterapia via sistêmica endorretal, que é pelo reto, né? A gente coloca uma sondinha lá no reto, introduz o gás, ele vai tratar da parte do intestino. E antes, né, de fazer essa via sistêmica, a gente pode estar fazendo também um café de enema via sistêmica endorretal, para fazer essa lavagem, tá? E matar todas as bactérias, vírus, tudo do intestino, tratar o intestino para ele melhorar e ter qualidade de vida. Café de enema? Isso. O que é isso? É um café natural, né? Que a gente compra nos produtos naturais. Para estar fazendo, a gente coa ele, né? Ele é cheio de probióticos para ele tratar o intestino do paciente. Qualquer pessoa pode comprar esse café? Comprar sim, agora mas fazer só só no lugar apropriado, tem as posições na maca que a gente coloca o paciente, introduz. Introduz o café, eu pensei que a gente bebesse o café. Não, é pelo reto. E fizesse a coisa a sonda pelo reto. Não, ele é morninho pelo reto. Isso. Tipo o flat enema, né? Isso. O Marcos Vinícius, do Acre, ele pergunta assim: Vinícius. qual o motivo da insistência em se atualizar com tanta frequência em ozonioterapia? O motivo? Meu? Modernização, Então, olha bem, eu trouxe para o Rio de Janeiro tem 7 anos. Então, o ozônio ele já existe desde a Primeira Guerra Mundial, onde tratava as feridas dos soldados. Nos países subdesenvolvidos, todo mundo tem ozonioterapia, no SUS também. E aqui no Brasil é pouco falado. Então, eu, Adele Ozon, né, abracei a causa, saí da estética convencional, montei minha clínica direcionada na ozonioterapia para trazer mais qualidade, mais saúde para os pacientes, porque as pessoas precisam e não têm essa informação. Então, se a gente pode ajudar, né? Então, eu tô aqui para isso, gente. Ajudar, divulgar nas redes sociais, podcast, TV, rádio, para milhares de pessoas, porque falta conhecimento e eu sei que a medicina do futuro é integrativa. E, Adele, é muito custoso o tratamento? Então, varia muito, né? Se for doença, da doença, de quantas sessões, quantas vezes ele vai na clínica, se for estética, se é facial, se é corporal, se for um emagrecimento, dependendo da obesidade da pessoa, quantos meses ela vai ficar lá no tratamento comigo, se é 3, se é 6. Às vezes é uma pochetezinha bem pequena, a pessoa faz 10 sessões, já deu o resultado. Então, assim, só uma avaliação que eu consigo, né, passar pro paciente. Não, porque geralmente esses tratamentos as pessoas querem cobrar o ouro da cara e tudo. Aí muitas pessoas não querem nem conhecer, nem saber como é que é, porque não é caro, é caro. Não, também assim, varia muito de bairro para bairro, né? Se você está com consultório em Cascadura, é um valor. você vai pegar um público, né?
B, C é um valor. Se você está na classe A, um público A é outro valor, porque o custo é maior, o aluguel da clínica é maior. Então, assim, depende muito. E, então, por isso que agora eu estou vindo com uma ONG também para ajudar quem não pode fazer ozonioterapia. E é isso, gente. Vai vir uma ONG também aí para quem ganha até um salário mínimo aí com precinho de R$300. Olha, aí, tá vendo? Pessoal do Rio de Janeiro, preste atenção à ONG da doutora Adélia Ozon. Tá vindo aí no Rio, hein? Vamos lá. A Carmelita Dias, ela é do Rio de Janeiro, e ela fala assim: Carmelita. Como a ozonioterapia também vem com a proposta de equilíbrio do funcionamento do organismo e sofremos interferências diárias de todos os tipos, como estresse, má alimentação e doenças, como fica a manutenção do tratamento? Então, o tratamento ele é feito anual, tem um protocolo cubano, que são de 20 sessões, que é o máximo, né, que a gente pode estar fazendo no paciente. E aí, daqui a 8 meses, assim, o que acontece, né? Como ele é um gás que ele oxigena, ele ativa a mitocôndria e ele melhora, dando qualidade de vida ao paciente, a pessoa fica mais disposta, tem um sono melhor, dorme bem, acaba com a ansiedade, com a depressão. Então a qualidade de vida dela melhora 100%. Ela parece que tem 20 aninhos, né? Ela tá com 50, tem 20. Você paciente modelo para todo mundo. E aí o que acontece? A gente vai envelhecendo todos os dias. Isso aí é fato, né, gente? É verdade. E aí o que acontece? O metabolismo ele vai diminuindo. A energia ATP diminui. E aí você começa a sentir, né? Você mesmo vai procurar o profissional, porque você começa a ver os sintomas novamente. Você já consegue ver que você não está bem, que algo está mudando no seu corpo, né? Internamente. E aí é quando você volta e você procura o profissional, né, para fazer algumas sessões ou reativar o tratamento. Então é mais ou menos assim. Maria José, do Espírito Santo, ela pergunta assim: o resultado do tratamento demora quanto tempo para aparecer? Então, a maioria dos tratamentos de estética, né, o resultado é na primeira sessão. É muito difícil não dar o resultado, né? A pessoa vai fazer o abdômen, tem tratamento lá que eu associo com os aparelhos, então já vê na hora, né? Eu já consigo fazer uma foto do antes e depois, mostrar para o paciente até ela terminar as 10 sessões. Quando é uma via sistêmica, né? Eu abordo o cliente. E aí, você faz cocô todo dia ou não? Você dorme bem ou não? Aí quando ela faz a via sistêmica, vai embora, aí eu coloco pouca, né? Quantidade de gás, tudinho, até para o corpo absorver, se acostumar, né, com o ozônio. E aí eu falo, pode dar aquele soninho, porque ela quase não dorme, né? Aí daqui a pouco ela vai chegar no ônibus, Adélia, eu dormi mesmo, eu dormi bem, essa noite eu dormi bem. Então assim, o próprio paciente vai me relatando, eu vou perguntando e gradativamente, e eles sempre voltam, porque o ozônio é vida. Tanto que hoje eu não passei nenhuma maquiagem pra ela me ver. Isso, limpar a pele dela. A Rafaela Nogueira, do Rio de Janeiro, ela pergunta assim: quais os efeitos colaterais da ozonioterapia? Então, o efeito colateral, ele não pode ser inalado. Você não pode respirar de forma nenhuma o gás ozônio, né? Ele é prejudicial à saúde. Então, máscara, né, de olho na concentração, que é muito importante, por isso tem que estudar, porque ele é tóxico, e é isso. A Cauane Nogueira, de São Paulo, pergunta assim: em caso de intoxicação por ozônio, o que pode ser feito para cortar na hora do efeito do gás? A vitamina C não pode faltar lá na clínica, gente. Por Injetável? Isso, na vitamina C oral tem que beber, para cortar o efeito do ozônio. A Malu Ferreira, ela está no Rio de Janeiro, ela pergunta assim: quais as regras para associar outros tratamentos
com a ozonioterapia com segurança e bons resultados? Então, você tem que ter os cursos, né, de estética, saber tudo de aparelho para você associar com ozonioterapia, né? E lá no meu curso, né, eu também dou algumas dicas, né, como você montar um protocolo, como você associar o ozônio com os aparelhos, se é antes, se é depois, então tudo isso lá no curso. Vamos tomar uma aguazinha e a gente já volta com mais perguntas? Vamos lá. Aí voltamos aqui com a doutora Adélia Ozon. Temos mais perguntas? Temos um áudio aqui para você. Fala. Vamos lá. Alô, minha diretora Flávia, aqui é Fábio da Guisa do programa CMA. Estou passando aqui para poder dar um beijo para Cris Porto e a convidada, né, que está esse programa show de bola, e parabenizar por mais esse programa maravilhoso de milhões da Cris Porto. Vamos que vamos, um abraço, um beijo no coração. Obrigada, Tamo junto, sempre. Tchau. Agora vamos voltar às Vamos perguntinhas. perguntinhas. E tem pergunta. Tem pergunta, só um minuto. Vai aí que eu vou ver aqui da onde eu parei. Porque não para de chegar e eu já me perdi. Pode mandar as perguntas. Me Manda interessou pergunta. também essa das olheiras, que eu falei pra você que eu fiz a K-Box, né? Que eu fiquei com o olho inchado. Aí eu fiquei com medo de fazer embaixo, quando inchou em cima, né? Tira bastante, tira brilho. Não é que tira, a gente injeta o gás, né? O gás ele é absorvido e ele oxigena o tecido, entendeu? Quando ele oxigena, ele ativa, entendeu? Ele faz a oxigenação e ele ativa. Então aí fica o quê, ó? Uma pele aqui, ó, esticadinha, ó, porque ele dá firmeza, ó. Ele faz a vascularização no tecido, entendeu? E aí é totalmente natural, né, gente? Não precisa botar produtos. E a diferença do ácido hialurônico? Porque o produto também ele é absorvido pelo corpo, mas só que ele não é natural. Não é natural. Ele não é oxigênio. E não sai. Ele não assim, renova a sua pele. Não renova. A minha pele é renovada e tratada. Quando é um produto, não. Ele é temporário, né? Ele é usado também assim para aumentar lábios. O ozônio pode colocar em qualquer parte do corpo, né? Qualquer área do corpo. Mas mantém como um botox? Assim, quando eu faço, eu tenho umas fotos lá, né, no meu Instagram lá, de evento. Às vezes eu tô até com a cara assim, bem esticada, que assim, é porque às vezes eu faço num dia, não tenho tempo, acabo esquecendo que eu faço em todo mundo, e aí eu vou lá, aí aí vou pro evento, aí vai eu, a cara tá assim, gente, não sei, eu tô com alguma coisa, mas não é. É o ozônio mesmo. Porque ele dá uma inchadinha e dá uma esticada, aí no outro dia vai desinchando, aí vai ficando mais natural, e às vezes tem umas fotos lá minhas, é um ozônio. Mas eu amo, gente. Quando não dá tempo, eu faço no dia mesmo, antes da maquiagem, Antes da maquiagem, isso aí. Mas eu adoro. Você adora, né? Papada. Faz tudo, né? Papada, tudo. Flacidez, essas manchas aqui do colo, da mão, envelhecimento da mão, dos braços, faz tudo. Barriga, abdômen, bumbum, né? Bumbum da Adélia, né? Durinho, volumoso. Eu malho, mas eu não posso pegar tanto peso porque eu tenho problema de coluna. Então, eu faço o básico, eu faço mais repetições e pego menos peso. Mas o volume, né? O bumbum durinho, redondinho, que mantém, eu uso. E o resultado também é imediato. Maravilhoso. Vamos lá? Vamos lá. A Carla Dias, Beijo. do Rio de Janeiro, ela fala assim: qual o jeito mais didático de explicar para o paciente o que é o ozônio? Então, só você falar pro ozônio, falar pro seu paciente, né? Tá vendo? Que o ozônio, Só que... ele é um gás, né? Composto de moléculas de oxigênio. Nada mais é que o ar que ele respira, né? O corpo dele precisa de oxigênio. Sem oxigênio a gente morre. Então, por isso que ele tem esses benefícios
para a nossa saúde, para o nosso corpo, de forma natural, gente. Sem contraindicação nenhuma. Isso é maravilhoso. Poder atender, né? Levar saúde e beleza para o paciente e de forma natural. E você poder, né, deitar na cama e dormir, porque sabe que tranquilo. não vai acontecer nada com o paciente, né? Ele pode pegar sol, ele pode ir à praia, ele pode fazer tudo, né? Então ele sai da clínica, a vida normal. E na vida de muitas pessoas, Adélia, não importa a estética, importa a saúde, né? Porque muitas pessoas falam só isso como estético, mas essa parte da saúde, ela é muito, muito importante. Você falou essa parte da coluna aí, é muito importante, porque realmente as pessoas não sabem que o nosso intestino, que muitas pessoas não dão confiança, é o nosso segundo cérebro. Se ele fala assim, não vou funcionar, você tá ferrado. O teu organismo todo se estraga. E o que você vê mais, né, gente obesa querendo emagrecer, que às vezes vai no médico, faz tratamento, faz aquela várias dietas. Aí passa um monte de emagrece, tem o efeito sanfona e depois volta. Por quê? Porque não tratou do intestino. Isso aí. Tem que tratar do intestino. É a primeira coisa que o paciente tem que fazer antes de começar uma dieta. Uma dieta, isso aí, intestino. Eu comecei trabalhando com o intestino, estava me dando muito bem mesmo. Aí tive o problema que eu falei para você, de hormônio e de vitamina, bagunçou tudo de novo. Aí eu estou fazendo novamente tratamento, que aí estou voltando ao normal, legalzinho, porque atrapalhava tudo. Dor de cabeça direto, falta de sono mesmo. Incomoda tudo, com a roupa incomoda, tudo incomoda. Fica inchada, fica com gases. Isso. É muito ruim. Não é só estético não, gente. É saúde. São vários fatores, né, que contribuem, né, pra pessoa engordar. Mais pergunta aí. Fábio Borges. Fábio, beijo. Ele tá no Espírito Santo também e fala assim. Peraí, aqui. Dá para fazer aplicação retal, local e autoemo na mesma sessão? Local, retal e autoemo. Então, local e via sistêmica, né? Eu aconselho, a Adélia, a doutora Adélia, fazer duas. Escolher uma via sistêmica. Eu gosto da via sistêmica retal, porque para tratar o intestino, né? A via de autoemo, ela não pega o intestino. Ela faz efeito, mas ela não pega o intestino. Eu prefiro a via sistêmica do retal. Mas quando o paciente se recusa e não quer fazer, aí a gente faz autoemo, menor, sem problema alguma. Mas duas vias, local e sistêmica, sem problema. Não tem necessidade de fazer duas vias sistêmicas. Eu, Adélia, né? Adélia. O menos é mais, gente. Agora, se tem algum profissional que faz, aí é outro profissional, cada um trabalha de um jeito. Eu prefiro menos é mais. E eu gosto da via sistêmica endorretal, porque pega o intestino, que é o nosso segundo cérebro. Isso aí. Dá mais qualidade de vida, né? E é tudo de bom. João Guilherme, da Casablanca, Marrocos. Aqui de Casablanca para falar que não perco por nada seu programa, Cris. Beijo. Você é uma dama belíssima e amo suas entrevistas. Obrigada, meu amor. Berenice Salgado, de Lisboa, Portugal. Beijo, Estou Berenice. amando o seu programa, Cris Porto. Tudo se combina e você apresenta bem demais. Obrigada. Sua convidada é maravilhosa. Beijinho. Fofa, ela tá me botando no colo. Lana Mara Rodrigues, de Ibiza, Espanha. Beijo, Ibiza. Assisti o programa desde a sua estreia e até hoje noto uma grande evolução cultural. Obrigada. Neste programa que é o máximo. Cris, sou sua fã. Beijos, parabéns. Beijo, obrigada. Antenor Ambrosio, de Roma, Itália. Beijo, Antenor. Simplesmente sensacional, incrível, muito bom, de um nível de inteligência esse programa da Cris, maravilhoso. E sem contar
E sem contar que ela é demais. E desejo para você, Cris, tudo de bom que você merece. E obrigado por me trazer esse programa de grande qualidade, que gosto muito. Obrigada. Parabéns para a Adele do Ozônio. Beijinho no seu lindo coração. Beijo ozonizado. Beijo. Charles Lima de São Juan, Beijo, Porto Charles. Rico. Sou fã da Porto. E parabéns, Oi. doutora Adele. Beijos para todos. Obrigada. Beijo. Beijo Segue daí. ozonizado. Sim. Beijo para Isso todos aí. vocês, gente. Gratidão, muita gratidão, né, por estar aqui hoje com a gente aqui, assistindo, conhecendo mais um pouquinho da ozonoterapia, da saúde, da estética, porque ozônio é isso e muito mais, gente. Qualidade de É vida, vida. é saúde, é transformação, é a gente resgatando a saúde das pessoas, porque é o que nós estamos precisando, é isso, Isso aí. resgatar, né, a saúde, A saúde. né, dos pacientes. As pessoas pensam muito em ganhar dinheiro, em ganhar, aí perdem a sua saúde e quando ganham dinheiro, chega lá, gasta todo o dinheiro para poder ter saúde. Verdade, o que é maravilhoso, as pessoas falam um pouco, né? Então eu tô aqui para falar sempre da ozonoterapia por onde eu passar. E quanto ao câncer? A ozonoterapia, qual Os benefícios? Então, é uma terapia complementar, né? O ozônio, que ele traz mais qualidades de vida. O paciente que tem câncer, ele não pode largar, né, o tratamento médico. Quer dizer, ninguém deve largar o tratamento médico para fazer ozonoterapia. É um complemento, uma associação, entendeu? E a gente faz com o examezinho, a gente pede o exame de CSPD, uma ferritina, o ferro para ver como é que tá a estrutura do paciente. A gente manda comunicar para o seu médico para ele fazer a ozonoterapia, né? Se o médico concorda ou não. Tem médico que vai concordar, outros não vão, e tudo bem. Aí fica a critério do paciente, da escolha dele. E a gente faz a via sistêmica para oxigenar as células cancerígenas, né? As células doentes em células boas. É isso. E aí, antes da quimioterapia, ele vem fazer esse tratamento para o pós, né, da quimioterapia. Sim. Ele ter mais qualidade de vida, não sentir nada, né? Poder trabalhar, andar, fazer de tudo, né? Que isso é muito importante. muito importante, muito importante. Então, o câncer. E o câncer não evoluir também, né? Câncer As células não vão estar evoluir, com qualidades, câncer não né, no seu organismo. E na parte hormonal, a ozonoterapia funciona como? Então, essa via sistêmica, ela acaba pegando tudo, né? Você trata uma coisa, porque você trata o intestino, e você acaba tratando da parte interna do seu paciente. Então, assim, é difícil ele ter algo, né? É muito difícil. Assim, tu tratou do câncer, aí ele não dorme bem, ele tem ansiedade, ele é depressivo, então, assim, vai reajustando tudo. Vai melhorando tudo nele. Porque tem o protocolo cubano, que são de 20 sessões, né? Que tem uma microgramagem, uma quantidade, né? Tudo certinho para você estar fazendo durante o tratamento no paciente, que é para ele ter aquele equilíbrio do corpo, né? Ele está desequilibrado, ele está inflamado. Então, o que o ozônio faz? Ele equilibra o corpo, né? Ele desinflama, ele tira os germes, as bactérias, né? Tudo que tem de ruim no seu corpo, ele faz uma organização, né, lá na mitocôndria, gerando ATP na célula, dando mais disposição, mais energia. Então, a doença não vai mais existir. Não vai existir mais dor, não vai existir mais nada em você. Só qualidade de vida. Isso. Aí você vai suplementar, né? Aí você vai na sua ginecologista, aí você vai fazer uma bateria de exame. O que tem que ser feito, né, para todo mundo. Todo ano, seu Papai Nicolau, Sua mama, sua né? mama, tudo isso é muito interessante, muito mesmo. E assim, parte ginecológica. Tem como o nome. Ai, gente. A parte ginecológica, a gente pode também estar fazendo a via sistêmica, tendo retal e tem a vaginal também, né? Que tem endometriose, né? Qualquer problema, cisto, ovário. Então, a gente pode estar fazendo também pela vagina também a via sistêmica. A via sistêmica. Isso.
Aí eu falo como muitas pessoas assim, dói. Não, dói não. A sonda é fininha, não demora nada, é muito rápido, não É tem... agulha, não doutora. tem É cômodo. agulha, doutora. Dói. Não, agulha lá dentro não tem como. A via sistêmica é lá dentro mesmo, introduz dentro da vagina. Introduz, pega a sonda e enfia lá dentro, igual um OB, injeta o gás. Isso. Ai, sim. Só quando é subcutâneo, né? Que é no Subcutâneo. abdômen, pra tirar gordura, flacidez, celulite, aí vem a agulhinha. De agulha. Aí a agulhinha é papada, face, capilar para crescimento, bumbum, aí tudo é agulhinha. E, por exemplo, assim, a ozonoterapia trata a enxaqueca? Isso aí é com a via otológica, né? Que é a parte orofacial, sinusite, todos os it, né? Todo tipo de alergia, né? A parte também da garganta, faringe, laringe, pessoas que cantam, né? Vocalista, cantor, pode estar fazendo também e pode estar associado, né? Com a via sistêmica. Ajuda a parar de fumar? Todo mundo que faz fala que diminui. E muito importante. Muito importante. Tem alguma coisa na ozonoterapia que ajuda contra o alcoolismo? Eu acho que sim. Nunca peguei ninguém alcoólico, não, né? Mas eu acho que também deve reduzir a vontade de beber. Porque do cigarro já, né? Pacientes já relataram. Então, eu acho que com certeza sim. Reduz bastante, reduz bastante. E a parte mental? Assim, a pessoa que tem depressão, muita ansiedade, aquela pessoa que já não quer mais fazer nada. A via sistêmica, ela já induz, pega, né? engloba Essa isso. parte toda, né? A pessoa vai dormir melhor, vai tirar ansiedade, vai comer menos, vai emagrecer, que eu falo. Tu trata uma coisa e acaba pegando, né, o corpo todo, o metabolismo completo, né? Completo. Eu tô doida pra conhecer esse teu caso, eu quero visitar a sua clínica. É lá no Recreio, gente. Eu vou. Lá no Recreio, no Rio de Janeiro, lá na Feira das Américas, 16, 691, em cima do Bradesco, em frente ao Guanabara. Aí, ó. Só tem ozônio lá, gente. Água ozonizada, produtos ozonizados, suplementos ozonizados, tratamento com ozônio corporal, facial, emagrecimento, a saúde também, tudo com ozônio. Faz pacote? Faz pacote? Não faço pacote porque é personalizado. Então vai depender do paciente, né? Faz pacote. Eu traço o seu plano de tratamento conforme a sua saúde. E aí eu preciso te avaliar com a biorressonância quântica. Não sei se vocês conhecem a biorressonância quântica, né? E ver o paciente de dentro para fora. Então ver os órgãos, metabolismo, a parte linfática, a parte cerebral, faço na consulta. E aí eu consigo ver, né, como está seu metabolismo, né? E aí dali eu converso com o paciente, faço uma ficha, uma avaliação, para a gente poder tratar o seu tratamento personalizado junto com a ozonoterapia. E também tem o hidrogênio molecular, tem o ILIB, tem muitos aparelhos lá na clínica. Indiscretamente, quanto está a consulta? Tá 277. Não é caro. Não mesmo. Aqui em Madureira tem consultório que é R$400. Isso. Por enquanto, gente, eu não sei se eu fui no neurologista, aquele que me cobrou R$500 para começar um tratamento com a base de canabidiol, que eu não quis fazer. Eu conheço. Não quis fazer. Eu estudei também, sabe? Não quis fazer. 500, eu não quis fazer. O coração bateu pra não fazer. Aí eu não fiz. Aí estou fazendo convencional, porque eu tenho muita enxaqueca. Tá, né? Metabolismo. Vai acabar com a enxaqueca. Tá inflamada. Inflamadíssima. E aí vai melhorar tudo, né? Vai melhorar tudo. Vou lá no teu consultório, ó, no Crisporto, vai lá no consultório. É um prazer. Vocês vão ver o antes e depois, né? Isso aí, gente. Deixa acontecer algumas coisinhas daqui que tem que acontecer, que vocês vão ver. E você?
E a sua vida pessoal agora que eu quero saber? Ai, A gente, Adélia, olha, mamãe, mamãe casada, né? Gente, eu faço tanta coisa, né? Atendo, sou palestrante, dou curso, lancei o livro na Bienal, né? Esse ano, contando a minha história, né? De mãe, como foi dançar, ser camelô, ser empreendedora, transformar a vida aí para a área da saúde. ainda é escritora. Isso, escritora radialista, né? Tem um programa na Rádio Tropical Web Brasil, gente. Todas as quintas, daqui a pouquinho, às 20h30. Em breve estará aqui. Surpresa, não fala, não fala. É surpresa, não pode falar. Em breve, tem que estar aqui com a gente. Vindo muitas novidades por aí. Vendo muitas coisas aqui com a gente. Isso aí, né? Então agora vai ter o Congresso de Estética no Rio Centro, os 3 dias eu estarei lá também, né? Participando do Congresso, fechando parcerias, o pessoal que trabalha com ozonioterapia. É muito bom, é muito gratificante, né? Fazer realmente o que a gente gosta, poder transformar a vida de pessoas, ter relatos, depoimento, né? Os pacientes virar amigos. Ser reconhecida pelo trabalho, pelo esforço, né? Pelo que você lutou, pelo que você batalhou, pelo cada par de tênis que valeu, que você vendeu, que você foi camelô, que você fez, né? Sempre vale a pena, Isso aí, vale a pena quando a gente vai lá e consegue o grãozinho de areia que no mar inteiro, mas aquele grãozinho é seu. Eu nunca achei, né? Que da estética é para a saúde. De uma faculdade, eu tá fazendo 3, né? E agora outra pós-graduação de medicina integrativa. A gente não pode parar. Você acaba, né, que tem que ter conhecimento. Não pode. Começa a atender, as pessoas começam a vir com várias doenças. Isso. E aí você precisa cuidar do outro, então você precisa estudar, não tem jeito. E precisa se cuidar também, né? E se cuidar, né? Se cuidar, né? Porque você cuidar pra do cuidar outro, do outro você tem que estar sem bem. estar bem, Você tem que estar não bem. pode, Isso né? aí. Mantemos mais perguntas, Fabita? Não, considerações finais? Considerações finais. Então, repete novamente o seu endereço. Então, gente, eu estou na minha clínica, lá no Recreio dos Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro, 2199-6835-824. 2199-6835-824, na Avenida das Américas, 16691, em cima do Bradesco, em frente ao Guanabara, tá? Então, estou te esperando lá, marca sua consulta. Pode falar comigo lá no Instagram também, @Adele com Y Ozon. @Adele com Y Ozon. E pode perguntar lá, curtir, mandar aviãozinho, que eu vou estar esclarecendo todas as suas dúvidas. Todas as dúvidas. E vou lá no consultório dela pra gente bater um papo aí, que precisamos conversar. Precisamos conversar. ozonizar. Vamos ozonizar ela. Vamos fazer o antes e o depois da Cris Porto. Então, meus amigos, meus amores, meus amados ouvintes, agradeço demais a audiência de vocês, o carinho, o bem-estar que vocês me desejam, que é recíproco. Eu desejo em dobro a cada um de vocês e espero por vocês novamente aqui quinta-feira que vem às 13 horas com mais uma beldade, com mais uma rainha, espero, né? Mais uma pessoa inteligente, que eu gosto de conversar com pessoas inteligentes, porque eu gosto de saber, de entender, de compreender, e que meu público gosta também de entender e de compreender as coisas. Agradeço muito a sua presença aqui. Obrigada pelo convite. Amei estar aqui com vocês, falando da ozonioterapia. Amamos Gratidão você sempre. aqui. Gratidão, Obrigada. Gratidão. Um beijo ozonizado. E não esqueçam que Cris Porto é personal organizer, ou seja, eu organizo o seu lar, a sua vida também. Tá ok? 1000 beijos.